E aí, galera, tudo bem com vocês? A gente está de volta com o nosso Tac Show. Tac Show tá no ar, feito com muito carinho e só pra você que tá aí do outro ladinho acompanhando a gente. E hoje a gente tem uma convidada super, mas super, super especial pra mim, além de uma super amiga. Ela é apresentadora, ela é atriz, ela é dubladora, ela é professora de teatro, ela é professora de inglês. Por favor, Camille, fala um pouco pra gente o que que vocês essa mistura do Brasil e do Egito aqui. É uma mistureba louca, gente, muita coisa. E aí, tudo bem com Tudo você? bom, Como você querido? tá? Obrigada pelo convite. Eu tô adorando estar aqui com você. Muito sucesso para você nessa jornada nova, tá bom? Meu amor, eu também desejo pra você todo o taque sucesso do mundo. Tá que Que você esteja sucesso. super taque feliz. E Meu no companheiro de Rio Web Rio Fest. Fest. Pra quem não sabe, gente, nós somos apresentadores, fomos apresentadores ano passado. Provavelmente esse ano vamos ser novamente apresentadores do Rio Web Fest, que é o maior evento de webséries do mundo. É isso Então vamos aí. começar falando um pouco do Rio Web Fest. Vamos. Como que Que foi? evento, hein? Que Que evento. evento? Meu Deus, E assim. como foi sua experiência? Como que foi o convite para ser apresentadora do Rio Web Fest? Cara, foi uma loucura. Foi uma loucura porque eu fiz o acesso, assim como você fez. Para quem não sabe, o acesso é uma contrapartida do Rio Web Fest, que oferece um curso de empreendedorismo para artistas em geral, não só para artistas, mas principalmente, né, para artistas, e um curso maravilhoso onde a gente aprende a botar o nosso negócio no mercado, né, a gente aprende a dar esses primeiros passos. E aí eu fui aluna do Acesso, fui a aluna do Dan, o Dan Arcângelo me chama de nome, Dan. Estive com ele lá, inclusive a Laura também estava lá nesse acesso, a nossa fotógrafa aqui, né, Laura Hill. Maravilhosa. E e aí as coisas foram meio que acontecendo, assim, eu não imaginava que eu ia apresentar o Rio Web Fest. Primeiro a gente teve um momento lá no estúdio lá em Vargem Grande, onde a gente foi gravar a seleção, né, As das webséries. webséries, né, dos conteúdos, porque na verdade não é só a websérie, né, é muito mais, Agora tá tudo, é agora muito tá é o mais. audiovisual por próprio, né. Hoje em dia Exatamente. nós é websérie, comercial, É tudo. podcast, É tá tendo tudo. tudo. Então, assim, você chega lá achando que é um festival de webséries e não, você chega lá, são 78 tipos de produtos diferentes, assim, né. Então, e aí eu fui como participei lá como voluntária, né, da gravação, né, que o Dan e o Leandro apresentaram as séries e produtos web produtos, né, pra gente ser democrático aqui, não chamar tudo de série, né. Exato. Todos os web conteúdos, né, o Dan e o Leandro apresentaram, e eu fui lá para trabalhar, para fazer produção e acabei cantando. Eu acho que o Dani tem alguma cisma com quem canta, porque no meu acesso eu cantei também, Lua de Cristal, e rendeu. Pois é, mas eu fui lá para tipo montar cabo, Uhum. né, aí o Leandro uma hora deu o microfone na minha mão e falou assim: "Você sabe passar som?" Eu sou cantora, né, eu trabalho com banda, sei lá, não vou falar quantos anos, senão vou entregar a minha E idade. inclusive também Mas você é filha de uma cantora maravilhosa, sim, sambista, sim, super conhecida, sim, né. sim, né. Então assim, eu nasci, né, na música, na verdade. E aí eu fui passar o som lá pro Leandro, e aí o Leandro ia cantar, né, nesse evento com a banda dele, uma banda de rock, e aí ele falou: "Você sabe passar som?" Eu falei: "Sei". Aí fui passar som, aí cheguei lá, eles sabiam tocar as músicas que eu sabia cantar, aí uma hora o Leandro virou e falou assim: "Não, você vai cantar, eu não vou cantar mais". É desse jeito Foi que de aconteceu. assim, eu não tinha roupa, a Laura lembra, acho. Eu não tinha roupa, eu fui com uma roupa pra montar cabo, você lembra disso lá? Produção, isso é produção. Produção, eu fui lá pra fazer produção, entendeu? E aí tiveram que arrumar uma roupa pra mim, porque eu falei assim: "Gente, uma loucura". E aí, depois disso, a gente ainda continuou o acesso mais um tempo, fazendo o curso lá todas as quartas-feiras, tal, não faltei um dia, não faltei um dia. E aí o Dan me convidou para fazer, porque eu tenho esse meu trabalho de letramento racial, e o Dan me convidou para fazer uma palestra para a empresa dele, né, mas uma coisa pequena, foi só para 3, 4 pessoas. E aí,
Nesse dia, ele me convidou para apresentar o Rio Web Fest. Ai, Então, assim, as coisas foram acontecendo naturalmente naturalmente, na sem sua vida. planejamento nenhum, E foi quando a gente se né. E conheceu. a gente acabou se conhecendo lá no Rio Web Fest. E o Exatamente. próprio Rio Web Fest em si, assim, eu fui achando que era uma coisa e eu só fui entender realmente o que era quando eu cheguei lá, né, porque eu não tinha noção do que era Foi o Rio seu Web primeiro, Fest. então, Rio Webfest também, Da vida, da sua da vida. vida. Porque eu fui apresentador no ano passado, mas eu já estava uns 3 anos aí, já ali no meio Ah, deles. tá. Porque você já trabalhava na Cidade das Artes, Eu não? já trabalhava na Cidade das Artes e o meu acesso foi de 2022, 20, foi 3 anos atrás. Tá. 24 a gente tá. A gente tá em vinte e 5, cinco. olha a pessoa, tá, gente? É que acabou de começar o ano, dá um desconto. 24, 20, então, o acesso foi de 2022. Então depois que eu também fiz o acesso, meio que comecei a fazer tudo que o Dani resolvia fazer, eu ia atrás do Dani. Uhum. Então eu já conhecia, já participava, mas sendo da Cidade das Artes. Foi esse ano passado que eu fui totalmente só pro Dani. Entendi, pra ser apresentador realmente. Mente ali só do Rio Fest, então eu não estava com a Cidade das Artes. Entendi. E foi lindo, né? Nossa, foi maravilhoso. Pra mim foi uma super experiência, assim, eu sou atriz, eu acho que o trabalho de apresentador não é muito diferente do trabalho de um ator, né, acho que são coisas parecidas, mas, assim, entrevistar todas aquelas pessoas, né, gente, assim, pessoas do mundo todo. Teve um painel que eu apresentei que eu falava português, inglês e espanhol, porque eu tinha um grupo de pessoas e falantes de inglês, outro grupo de brasileiros, outro grupo assim, então assim, é Interessante. muito desafiador, Não, assim. teve até uma vez que ela me salvou, tá, gente? Porque Que fez? a gente estava fazendo um painel com, não lembro se era chileno, argentino, e que me deu um sono. Você lembra? Amigo, me relembre, por favor. Estava eu e você, e era um cara muito importante, mas tinha uma luz no meu rosto tão forte na Palestra. palestra que eu comecei a me dar minha cabeça começou assim. Você meio que começou a passar mal, não foi? É, porque tava calor também, e eu É. comecei a me dar um sono, e ele falando em Ele tinha uma espanhol. voz não, e ele tinha uma voz que dava um soninho gostoso mesmo. Aí toda vez que eu fazia assim, você me dava meio que uma cutucada pra debaixo da mesa, aí eu voltava a sair. E era ao vivo, né, gente, não era gravado. Nossa Então senhora. imagina, Foi, você lembra? Agora eu tô lembrando, porque além da gente apresentar esse painel dos criadores, tinham as palestras, né. Então quando era o painel dos criadores, era bem mais ativo, né, porque são várias pessoas falando e tal. Mas nas palestras é uma pessoa que fala apenas, É, né. no máximo intermediava, né. A gente não ficava interrompendo a pessoa, nada disso, né. Então e assim, a gente trabalhou muito É, o também, dia inteiro. né, era o dia inteiro, então assim, calor, né, que estava Era as fazendo. roupas também que a gente usava, porque tinha que usar roupas, Exato. né, ali e Tínhamos que tudo. brilhar e ser estrelas da nossa cidade. Muito bom. E agora me conta uma coisa, a gente saindo um pouco do Hellfest, vamos agora voltar em você. Hum. Os seus projetos, o que que você está fazendo, o que que Ai. tem aí em mente, o que você fez uns meses atrás. Fala aí que eu sei que tem um projeto muito bom que você Sim, está fazendo, chama preta no branco. Preta no Branco, gente, olha que coisa legal. E ela vai contar um pouquinho agora desse projeto e dos novos projetos também. Vou falar tudo. Tudo. Então, o Preta no Branco, ele é um projeto de assim, o objetivo dele é trazer letramento racial para as pessoas, de uma forma artística, né. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma biografia, uma autobiografia, porque eu uso a minha história, né, de criança nascida e criada num ambiente de alta sociedade, lá em São Paulo capital, nos Jardins. Você é Eu paulista, sou paulistana. paulistana? É porque, assim, né, pra deixar claro, paulistano é quem nasce na capital de São Paulo e paulista é quem nasce nas cidades do interior, Ah, tá. tá. Então eu sou paulistana, nascida na capital, nasci nos Jardins, que é um bairro nobre. Muito nobre, né? É a região, para quem não conhece, a região da Avenida Paulista, ali da Oscar Freire, Rua Augusta e tal. E o Preta no Branco surgiu da ideia de falar da visão dessa criança que nasceu nesse ambiente majoritariamente branco, né, onde todos os ambientes que essa criança frequentava só tinha pessoas brancas, então todas as pessoas negras eram,
empregadas, babás, motoristas, porteiros, né. Então eu queria muito, trazer a perspectiva da criança, né. Porque quando se fala de racismo hoje mas não é um trabalho infantil, tá, pelo contrário. Ah, Não é um trabalho mas você é infantil. uma criança, você tem essa fase na peça Sim, que você é o sim, a maior personagem. parte a maior Ah, parte você é da uma criança no sim, personagem. sim, sim. Na verdade é assim, o Preta no Branco, essa versão que eu tô fazendo agora, que eu chamo de palestra performance, é uma mistura de palestra, porque eu sou professora também, né, e eu acho como eu queria fazer esse trabalho com letramento racial, eu queria apresentar realmente alguns conceitos de letramento racial, que as pessoas ouvem, assim, mas não sabem realmente o que que é, né. Por exemplo, a palavra retinto. A gente acha que todo mundo sabe exatamente o que é, mas as pessoas não sabem, né. Uhum. Então eu trago essas definições, né, então, passabilidade social, colorismo, assim, a gente entende as pessoas entendem meio que superficialmente, né, Principalmente aquelas que não são, principalmente. E também muitos irmãos e irmãs não sabem. também não sabem, é. Muitos, muitos Entendo. mesmo, assim, a gente acha que porque o letramento racial é um conceito novo, tá, aqui. É um Uhum. conceito novo, ele surgiu em 2003 nos Estados Unidos. Então, assim, 2003 é um bebê, É, né, a gente não tem não tem esse tipo de conteúdo aqui inserido nas escolas, por exemplo, ainda, entendi. né. Então é novo, principalmente se a gente for levar em consideração a população negra e periférica. Que mal tem um ensino fundamental de qualidade, entende? Como é que vai Uhum. aprender sobre Sim. letramento racial, né? Mas o Preta no Branco, a princípio, eu criei para falar com pessoas brancas. Por quê? Primeiro, é de onde eu vim, né, eu tenho esse lugar eu sou negra, mas eu tenho um lugar de fala no meio da branquitude, porque eu nasci e fui criada por pessoas brancas, né. Então a minha Uhum. mãe é uma mulher negra de pele clara, mas o meu pai era um homem louro de olhos azuis, né, que foi meu pai que me criou. Então, toda a família dele é branca, né, então assim, eh, eu não tenho vivência no meio de pessoas negras na infância, por exemplo. A Entendi. primeira criança negra que eu vi na minha vida, eu tinha 5 anos de idade, eu nunca tinha visto uma criança Até negra. pelo lugar que você frequentava, os lugares ali e tudo, não tinham pessoas Exatamente. pretas É, numa classe social como você estava. não tinha, não Eram tinha. ou eram Serviçais, né, eram pessoas que serviçais. estavam trabalhando ali, mas eu não via os filhos dessas pessoas, Uhum. né. Então Mas você não se perguntava, tipo assim, por exemplo, você vendo todos os seus amiguinhos e os pais brancos, você tendo um pai branco, mas você, porém, sendo preta. Você não se perguntava assim: "Por que todo mundo que manda é branco e todo mundo que obedece é preto?" Um exemplo. Mentira então, é eu não essa? vou ficar dando spoiler aqui, você tem que Eu tenho que assistir Preta no assistir, gente. Branco, Ai. porque essas perguntas estão todas lá. Entendi, você tá vendo, gente? Então vocês então vão ter que assistir Preta no Tem que Branco. assistir, porque lá isso que você está perguntando agora, eram questionamentos que eu tinha desde criança, né. Sobre a passabilidade social, sobre essa hierarquia racial, Entendi. né. Tem um trecho do texto vou dar um spoiler, vai. Por favor, nós queremos um spoiler, nós queremos um. Tem um trecho do texto que a personagem, fala assim: "O meu pai era bem altão, tinha os olhos azuis, a pele bem branquinha e os cabelos dourados. Todo mundo chamava ele de alemão. Já a minha mãe era uma morena linda, de olhos castanhos". E aí tem uma narradora nesse que eu faço também, aí ela fala assim: na verdade, a mãe de Mila não era morena, ela era negra, mas como tinha a pele clara, todos a chamavam de morena. Aí eu falo da empregada que a gente tinha, a Vera, que era uma mulher negra retinta, e eu percebia isso, por exemplo, o meu pai, o alemão, quando o meu pai entrava no ambiente, a Vera saía. Eu percebia isso. Uhum. Ela estava ali brincando comigo, tal, não sei o quê, a gente brincava muito. E aí eu comecei a perceber, e eu falo isso no texto, né, eu comecei a perceber que quando o meu pai entrava no ambiente, a Vera já ia logo saindo, Gente, né, e assim, isso pequeniníssima, sei lá, 5 anos, 4, 5 anos de idade. tem pouquíssimas lembranças, né, que assim, Mas cara, mas eu tenho tem, né. muita lembrança da minha infância, Pode sabia? fazer uma pergunta, Pode, já lógico. voltada na sua infância e nessa pauta?
Você tinha algum sonho na sua infância de televisão, de artisticamente falando, que você não pôde fazer pela cor? Ah, com certeza. Fala um deles. Aí é. Então, isso eu não vou falar mais do Preto no Branco, senão vocês vão saber tudo e não vão Ah, tá. assistir. Exatamente. Mas Vocês vão ter que entrar no Instagram também pra saber os dias que vão estar. Ela vai falar tudo exatamente, isso no finalzinho pra gente. isso. Mas agora fala aí se você um dos sonhos que você queria muito ter na infância, você não podia porque você era preta, e isso né, causou depois de um tempo dentro Sim. de você, o que que causou? Qual era o sonho? Então, eu sabia, nem era muito assim um sonho. Eu acho que por ter, né, o exemplo em casa, né, minha mãe é uma grande cantora, né, e eu sabia que eu ia ser artista. Eu sabia disso. Já estava no Eu já sangue. sabia, né, minha mãe inclusive durante a minha gestação, foi exatamente esse tempo, né, o tempo da gestação dela, ela estava no estúdio gravando um disco. Naquela época, levava meses para você gravar um disco, Foi um né. LP no caso, LP, na exatamente. gravadora. A gente chamava de disco, gente, eu sou antiga. Dito, bolachão, Eu sou antiga, gente, disco. não vou revelar a minha idade aqui pra você. Tô brincando. Mas não tô, viu. Eh, então eu sabia que eu ia ser da música, no mínimo, mas a primeira arte que eu tive contato foi com a dança. Eu comecei a fazer balé muito criança, né, com, sei lá, 4, assim. Comecei no balé, e aí depois, adolescente, comecei a fazer backing vocals na banda da minha mãe, né, mas com 13 anos, 12, 13 anos, comecei a fazer backing vocals. E depois, o que eu nunca planejei na minha vida foi ser atriz, porque eu já era musicista, né, gente, eu já estava lascada. Eu não ia querer mais uma profissão para me lascar, mas foi aí que eu me encontrei, né, foi no teatro, porque eu era cantora, trabalhei muitos anos com bandas lá em São Paulo, mas faltava alguma coisa, assim. Era o famoso mosquitinho do teatro, né? Eu tinha um vaziozinho. E aí, quando eu estava com mais ou menos 21, 22 anos, eu fui convidada para participar de um grupo de teatro, que era teatro musical, e era comédia. Ai, que legal, adoro comédia, gente. Pois é, e aí eu me achei exatamente nisso, porque eu me descobri comediante. Eu sempre fui comediante, né, meu pai falava que eu, antes de fazer 1 ano, eu já fazia deboche. Ele disse que eu já olhava, assim, já era debochada antes de falar. Então, foi o teatro que eu me achei, assim, né. E o teatro, eu digo que, assim, essa frase é muito clichê, né, o teatro salva, né. Não sei se essa frase é do Amir Haddad, querido Amir, mas salva mesmo, o teatro me salvou, né, porque eu fui perseguida na escola por ser negra a infância toda, né, eu sofri todo tipo de abuso, Isso todo você mesmo. estava numa escola de branquitude, né? É, eu estudava no colégio Rio Branco, É lá de São Paulo lá de São também. Paulo, o colégio é branco até no nome. Rio Branco, literalmente. É, literalmente, que é da Fundação de Rotarianos de São Paulo. É um colégio super tradicional, assim. O Jairzinho estudava lá. Só que ele Balão veio foi mágico. balão mágico, só que ele era mais velho que eu, né, então a gente não estava na mesma sala. E ele era uma celebridade. É, ele é desde que nasceu, né, ali Exatamente. ele É filho do Jair já Rodrigues. começa nisso, irmão da Luciana Mello, que é maravilhosa, um Mas a beijo pra Luciana essa nem família. mas a Luciana nem porque a Luciana é bem mais nova que ele, né, mas nessa época, então, tipo Ah, assim, tá, entendi. ela é bem mais nova que ele. Então eu sofri muito, e eu vi o Jairzinho na escola, eu já devia estar com uns 11, 12 anos, já estava mais velha. Mas eu sofri perseguições terríveis na escola, inclusive eu falo disso no Preta no Branco, faço a encenação, né. E era muito, era traumático, era sofrido ir para a escola, assim. E a minha sorte é que eu sempre fui muito boa em inglês, né. Sempre, com 5 anos eu já estudava inglês sozinha, porque eu gostava mesmo. Meu pai comprava os livrinhos e eu ficava lá fazendo os livrinhos, ouvindo as fitinhas. E uma vez teve um sorteio, ia ter uma peça de teatro na escola que os alunos iam ter que fazer, e era assim, sei lá, tinha 10.000 alunos na escola, vamos supor. E teve um sorteio para essa peça que eu não vou esquecer nunca, era A Bruxinha Domitila e o Robô Supertudo. Nossa, a Alexandra Mitila é bem famosa. Muito famosa. E assim, de 10.000 pessoas,
eles foram sorteando os personagens, né, aí por último foi a protagonista, aí eu fui sorteada. Nossa, então aí acho que foi um checkmate pra você na Eu fiquei escola. pânico, Porque você pânico. você tinha medo de aparecer ao ponto de alguém gritar, xingar. Quero, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. E aí, uma professora que eu tive, a professora Maria Regina, ela falou: "Você vai fazer sim", professora de português. A gente tinha que chamar de Dona Maria Regina, porque era uma escola toda formal, assim. Aí ela falou assim: "Não, você vai fazer sim". E aí eu fiz, e a partir desse dia, as pessoas começaram a me tratar de maneira diferente na escola. Então o teatro salvou boa parte dessa minha pré-adolescência, porque Sim. eu pude relaxar um pouco depois disso, né, porque Um antes era alívio, né, era um perseguição em alívio. cima de perseguição. Imagino. E é uma loucura. Você já fez novela? Não, Ou nunca já fiz novela, participou? nunca fiz participação em novela, nada, nada de Malhação? é como eu te falei, eu nunca busquei ser atriz. Ser atriz é uma coisa que aconteceu totalmente na minha vida, né. Foi fluindo, natural. É, assim, como eu te falei antes, né, eu entrei me fui convidada para trabalhar nesse grupo de teatro, que era musical e também comédia. E aí, eu não procurava trabalho, assim, como atriz, como eu faço hoje. Hoje eu procuro trabalho, mas eu não procurava trabalho, sabe. Mas eu era chamada, eu era indicada para Pra fazer as pra fazer os coisas. trabalhos. É, é. Hum, Eu acho que por uma série de fatores, né. Apesar a gente entende, né, que o teatro, principalmente eu comecei com musicais, e os musicais são muito brancos, né, os musicais tradicionais, né, então não tem papel pra gente negra retinta. a não ser Só que seja bem que específico, né. exatamente, Musical da tipo Marrom, ou tipo Dreamgirls, né. né, que é aquele que a Beyoncé fez com a Sim, Jennifer Hudson, né, os mais gospels, mais gospels, né, tipo Cor brasileiros, Púrpura, Corpo pra entendeu? tal do Jair Rodrigues. Os brasileiros, mas quando eu Sim. comecei, gente, esse ano eu estou completando 25 anos de teatro. Nossa, é uma carreira Então não extensiva. assim, não era assim. A gente não tinha essas oportunidades que a gente tem hoje, né, era muito diferente, era realmente muito segregado. Mas, como essas produções também eram internacionais, né, então, era preciso ter várias habilidades, então você tinha que Cantar, dançar. cantar, dançar, atuar, saber inglês, né, então eu acho que eu acabava conseguindo os papéis. E outra coisa que eu acho que me salvava sempre era a comédia, né, porque assim, você me dá um drama na mão, eu faço ele virar comédia, se deixar. Eu sou comediante de decidir, às vezes aconteceu de eu fazer um teste uma vez e eu fiz esse teste, aí ficou todo mundo rindo, e o diretor assim, falou assim: "Menina, mas isso é um drama". O garota chora, não Gente, ri. menina, mas é porque se deixar eu faço isso mesmo, tudo vai virar comédia, né. Maravilhosa, gente. Mas assim, às vezes isso é problemático também, né. Hoje eu luto pra ser uma atriz, assim, que faça o que é preciso, né. Mas assim, se for deixar pelo meu timing, tudo vira Aham. comédia, entendeu. Mas isso também é maravilhoso também, e é É. incrível, porque aí você vê que você já veio com o dom já pronto pra fazer, porque a arte é um dom, você aprimora É. ela conforme você vai seguindo o seu caminho. Mas a arte não é uma coisa que você fala: "Ai, quero ser ator", não, você já vem com aquilo, você já começa a dar indícios de Eu querer acho. ser artista, eu digo assim, não é ser É. só ser ator, mas você vê quando eu mesmo, todo mundo sabe que o meu maior sonho é ser apresentador de uma TV, né. Então de criança eu brincava de como eu estava com o microfone falando alguma coisa. Uhum. E aí as pessoas achavam que aquilo era uma brincadeira minha, porque eu era criança. Hoje em dia eu Pois estou aqui com é. o microfone, É. apresentando, então aquilo não era uma brincadeira, era uma coisa que já Era estava um dentro, ensaio. era uma era um ensaio, tá Era vendo um aí, ó. ensaio. Era um ensaio. Então você vê que já vem desde com a gente, né. É. Você já fez quantas peças na sua carreira? Conta aí. Ai, amigo, eu nunca contei, mas Mais uma média. não sei, umas 20, não sei, não sei mesmo, assim, muita peça, porque eu já fiz tanta peça, já fiz peça grande, já fiz peça média, peça pequena, mas eu fiz muita peça. Uma que te marcou demais.
Marcou muito Madagascar Live, que é uma peça internacional que eu fiz, que foi uma produção da Holiday on Ice. Uma mega produção, assim, 71 pessoas só para Nossa. colocar o espetáculo de pé. O elenco eram 11 pessoas, Não mas foi aonde? ginásio de Ibirapuera, lá em São Meu Paulo. Deus. É. Vocês não conseguiram ter uma lotação boa lá? Olha, foi bom, mas eu não sei se foi tão bom, porque eu acho que era para ter durado mais. Não, foi bom, mas era para ter viajado o Brasil e a gente não viajou, Ah, entendi. Por né, causa de porque é uma estrutura muito grande. grande, aí requer Imagina, não, patrocínio. e a gente não, na verdade, a Holiday on Ice é uma você sabe, lembra do que é a Holiday on Ice? Lembra daqueles patinação no gelo? Sim, a gente Va estava comentando isso um pouquinho mais cedo. É. É, sobre eventos da Não, Disney e tal. eles têm muito dinheiro, dinheiro não é problema Ah, deles, tá. entendeu. A questão é assim, são técnicos do mundo inteiro. Quando eu falo mundo inteiro, não é exagero, gente, tinha gente da Polônia, da Rússia, dos Estados Unidos, do Canadá, Bielorrússia, um negócio assim que você fala assim: gente do mundo inteiro, especialistas para colocar aquele espetáculo de pé. E é um espetáculo que os cenários são todos montados. Eu não sei se você lembra do Madagascar Live, que é "Eu me remexo Sim, muito", sim. né, então é isso. Então tem que ter uma estrutura Bom, compatível com a DreamWorks. não sei. E detalhe, eu, né, todo mundo sabe que eu trabalho na Cidade das Artes, então eu pego muito musical da Disney. Agora, inclusive, um mês passado, é, foi no mês passado, foi em março. Em março, né, no mês passado, a gente fez a gente não, né, foi a Cidade das Artes que recebeu o Princesas, um espetáculo oficial da Disney também, que são as dubladoras lá das princesas que vão fazendo espetáculo de cantam música das princesas, Uhum. e realmente, assim, é uma É uma estrutura estrutura. fora, assim, me marcou muito isso, a estrutura. Eu lembro da gente chegar e, assim, a gente ocupou o ginásio de Ibirapuera, que é enorme, né, não sei se você já Sim. foi lá, já foi? É enorme. Ele e no Allianz Parque. Ah, Allianz Parque tá. também é Sim, incrível. incrível. O ginásio do Ibirapuera não tem, como todo ginásio, não tem uma boa acústica, né. Uhum. Ginásio é complicado, assim, bom, a cantora famosa aqui. Mas, assim, o pessoal fala: "Ah, ginásio, ai gente, é difícil trabalhar em ginásio, eu acho difícil, a acústica é péssima, você faz é horrível. Da Eco. Nossa, horrível". Mas é assim, eles ocuparam o ginásio de Ibirapuera, montaram uma cozinha dentro do ginásio de Ibirapuera. Então tinha uma cozinha, tinha uma sala de descanso, tinha uma copa, assim, tipo assim: "Vamos morar aqui um tempo". Era isso. Ficou em temporada? Foi uma temporada. Quanto tempo? Ai, e foi uns 2, 3 meses, não foi em 2013, não lembro Mas exatamente. 13. foi uma temporada boa, 3 meses, Eu acho que foi temporada. 2 ou 3 meses, eu não lembro. E eu lembro que quando a gente chegou, os atores, né, quando a gente chegou, eles já estavam lá, né, o catering já estava tudo pronto, já estava não sei o quê, só que não estava nada montado ainda. Então a gente chegou, quando você chega no ginásio do Ibirapuera, você chega por cima, assim, não sei se você lembra, né, aí você vê tudo lá embaixo, e lá embaixo fica o palco. Eu lembro que a gente olhou, assim, para baixo, todos os equipamentos no chão, mas assim, não cabia não dava para uma pessoa pisar ali de tanto equipamento, cabo no chão, que a gente olhou um para o outro e falou assim: "Gente, isso aqui não vai estar pronto em 2 dias? Nunca". Eu lembro a gente falar, Ah, nós os atores, assim: não dá nem pra acreditar, né. "Não vai estar pronto", e ficou. E ficou pronto. E foi um E sucesso, eu tenho maravilhoso, certeza. foi maravilhoso, assim, mas os caras trabalharam muito, assim, né. Eh, então essa peça foi uma peça que me marcou muito por, eh por causa dessa estrutura toda. E a outra peça que tá me marcando ainda, porque a gente ainda tá fazendo, é Gente de Bem, né, da Comparsaria Teatral, que é a direção da Adriana Maia, que é um elenco com 13 atores, inclusive agora vamos estrear no Teatro Poeira, no Em dia Botafogo, isso, em Botafogo. concerto da Marieta Severo Isso, e da e Andréa da André Beltrão. Beltrão, maravilhosas, inclusive um beijo pra vocês, Marieta. É. Se quiser vir aqui, ó, a gente te aceita, venha. Então a gente já está em cartaz desde 2023, então a gente fez CCBB, a gente fez Sérgio Porto, a gente fez Glauci Rocha, e a gente fez em Niterói, e agora a gente vai fazer lá no Poeira.
É uma peça que me marca muito, porque é uma peça que fala o nome é Gente de Bem, então é uma peça que fala da classe média brasileira, os textos são do João Ximenes Braga, e fala de uma maneira muito visceral dessa classe média Aham. podre, né, brasileira. E o jeito, a maneira que a nossa diretora Adriana Maia, que é uma gênia, a maneira que ela criou as dramatizações, né, porque é um livro, né, é literatura, então ela teve que criar toda a parte dramática, né. Então ela fez ali uma coisa que ficou muito incrível, e para mim também um grande desafio como atriz, né, porque eu faço alguns personagens, mas um deles que para mim é o mais importante, que são esquetes, né, são cenas, né. Eu faço o Lima Barreto, né, que é um grande escritor brasileiro e é um homem, né. Então, assim, ele é um escritor brasileiro muito importante, muito conhecido, e eu confesso que eu fiquei com bastante medo de fazer fiquei fiquei com bastante medo, porque eu achei muita responsabilidade, sabe. Você reportar o Lima Barreto, Não, que com ele certeza. né, Muito, muito. né, mas, é um desafio maravilhoso, Você tá assim, gostando, né? amo demais fazer o Lima Barreto, não é fácil, né, porque é um homem, porque ele é atemporal, né, ele tá inseri é um personagem épico que está inserido numa cena do presente. Sim. Né, então tem essa dificuldade também, então é um grande desafio fazer esse tipo de Imagino. personagem. É. Camille, pra gente terminar o nosso papo, porque se deixar a gente fica aqui até amanhã que eu sei. Já É, passou 1 hora? uma pessoa quase. Então, pra gente tá finalizando, Chocada. você vê quando o papo é bom dura pouco, né, gente. Fala um pouquinho agora, sua própria divulgação, né. Ah, tá, vamos lá. Seu Instagram, o Instagram da Preta no Branco, Vamos lá, vamos lá. onde estreia. Então Por vamos favor, nessa câmera aqui é toda sua. então gente, por favor, me sigam lá no Instagram, Cami Atriz, Cami é Cami, atriz, só isso, Cami Atriz. Lá tem os meus vídeos de letramento racial, lá eu faço divulgação sobre o espetáculo Preta no Branco, né. Também quero convidar tem uma novidade para vocês também, em junho eu vou fazer uma participação especial com Osman Bembis, eu vou trabalhar com Paulo Betti, Cláudia Me Abreu, Júlia Lemertz, Débora Evelyn. Gente, Então eu estou só muito feliz. nomes. Só Leandra Caramba. Santana, assim, eu tô muito feliz de fazer esse trabalho e a gente vai estar em junho no Casa Grande, no Teatro Casa No Grande. Leblon, Isso, né, ali dentro do shopping do Leblon, gente. isso, isso. E vou continuar com Preta no Branco, né, fazendo apresentações, que é o meu trabalho autoral, né, que como eu expliquei antes, fala de letramento racial, mas numa mistura performática, eu uso várias linguagens, então tem música, eu canto música da Xuxa, Paquetuama. Xuxa, a gente te ama. Se quiser também, pode vir aqui que a gente vai uma coroa pra você, vai ter, ó, nem não vou Nossa, nem falar. gente, Bom. coroa. Tá vendo? Não que todas vocês não sejam rainhas, tá, mas é porque a É, Xuxa é minha é a rainha. rainha do caquito, a gente entende, a gente entende. Então, pessoal, se puderem seguir lá, tá? Cami Atriz. Põe mensagem lá pra mim que eu vou amar responder vocês. Muito obrigada, querido. Camille, muito obrigado a você, a gente se encontra mais nessa caminhada da vida, Com adoro certeza, você, também te adoro. e você, Sucesso. muito obrigado. E você que tá aí ligadinho com a gente, continue vendo nossos vídeos, pode também, ó, vão atrás do Instagram, Pipoca e Guaraná, que é o nome do nosso estúdio incrível, Verdade. tá bom? Que a gente faz isso aqui, ó, tem um estúdio todo equipado pra gente, Pipoca e Guaraná, temos o @Taquito Oficial, @Taquishow Oficial, e temos também no YouTube que vocês estão acompanhando aí. Isso. Brigadão, fiquem com Deus, até a próxima. Taque beijo, gente. Obrigada, gente. Tchau. Beijo.